Terça-feira, 29 de dezembro de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. A história de um ex-borracheiro formado em Direito na UPF, que hoje é juiz federal. Ele ficou entre os 13 primeiros colocados em um concurso com 10 mil inscritos. Como melhorar o seu desempenho profissional? Como encontrar espaço no mercado de trabalho? Nós vamos falar sobre estes assuntos com um especialista aqui no estúdio. O Grupo de Passo Fundo faz da corrida de rua um estímulo de vida e ainda reforçar a delicadeza e o gesto sensível de um bebê recém-nascido. É o newborn, uma técnica ainda nova no Brasil e que encanta a família inteira. Então continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. A Assembleia Legislativa aprovou 26 dos 30 projetos do governo do estado encaminhados para a convocação extraordinária. A sessão encerrou nesta madrugada e entre os projetos aprovados, um deles estabelece um freio no crescimento de despesas sem previsão de aumento de receita, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado. Também foi aprovada a proposta que desobriga a realização de plebiscito para o fechamento ou venda da CESA e a extinção da Fundergs. Entre os projetos que ficaram para 2016 está o que trata da Lei de Concessões de Rodovias. O trevo da Caravela em Passo Fundo, que fica no bairro Boqueirão, no entroncamento ali entre a ERST 153, saída para Soledade, e a ERS 324, sentido Marau, esse trevo passa por dificuldades. O Executivo Municipal fez um pedido agora por escrito ao DAER para que tome providências. Este é um dos principais acessos de Passo Fundo. Conhecido como Trevo da Caravela, por ter um monumento em alusão aos 500 anos do descobrimento do Brasil, o trevo, que fica no bairro Boqueirão, liga quem vai a Soledade ou Porto Alegre pela ERST 153, o Amaral pela ERS 324. Por dia, milhares de veículos passam pelo local, especialmente caminhões. Em condições precárias, o trevo está com muitos buracos, o que deixa o local quase intransitável. Aqui já ocorreram vários acidentes de pequenas e grandes proporções. Além dos buracos, o fluxo intenso de veículos gera congestionamento e dificulta a travessia de carros e pedestres. A manutenção das condições de tráfego do trevo da Caravela é do DAER. O Executivo Municipal encaminhou um documento ao governo do estado pedindo a recuperação do local. E na manhã de hoje, o DAER, com o apoio da Prefeitura de Passo Fundo, começou os trabalhos de recapagem do trevo. O DAER participa com a mão de obra e um município com o material. A UPF está com inscrições abertas para o vestibular complementar de verão 2016. Os aprovados já começam as aulas no primeiro semestre do ano que vem. Se você ainda não fez a inscrição, o prazo termina agora no dia 5 de janeiro. O endereço é esse que aparece aí na tela. E para ingressar na UPF existem duas formas, ou pela nota do Enem, ou você faz a prova única de redação do vestibular complementar, prova essa que vai acontecer no dia 9 de janeiro. Como melhorar o seu desempenho profissional? Como encontrar espaço no mercado de trabalho?
perguntas que muitas pessoas deixam para se fazer justamente nessa época do ano. Afinal, a hora é de planejamento para este ano que vem por aí. Bom, nós convidamos o professor aqui da UPF, Olivo Giotto, que é graduado e mestre em administração e que atua na área de gestão de pessoas. Professor Olivo, seja muito bem-vindo ao UPF TV, é um prazer lhe receber aqui. O prazer é todo meu. Nesse momento que as pessoas parecem estar um pouco mais propensas a planejarem o seu ano, quem sabe replanejarem a carreira, e tudo isso começa, professor, pelo autoconhecimento? Perfeito. A partir do momento que nós paramos e refletimos que contribuição nós podemos dar para o mundo, para a comunidade onde a gente está inserido, é o ponto inicial que nós temos para a projeção dessa nossa carreira. Né? O que nos faz feliz, o que nos sentimos que fazemos bem. Né? Realmente esse é o ponto de partida. Bom, a partir do momento que já eu consigo identificar aonde está o meu talento, aonde está o meu melhor, aquilo que eu gosto, tem uma segunda etapa, que é buscar a qualificação. Isso, a qualificação ela vai responder então esse chamado primeiro de onde eu me sinto feliz. E a qualificação hoje, especialmente, ela depende muito, no atual cenário que nós estamos, de uma capacidade permanente de estar aprendendo. A gente pode estudar, mas é fundamental que a gente aprenda. Pois é, mas a gente precisa entender então a diferença entre estudar e aprender, professor. Isso, o estudo ele está mais associado ao acúmulo de conhecimento. E a aprendizagem é transformar esse conhecimento em habilidade, em algo prático. Hoje, o que nós estamos precisando atualmente? Algumas características importantes, como, por exemplo, capacidade de trabalhar em equipe, flexibilidade, capacidade de trabalhar sob pressão, né? Criatividade, entre outras habilidades em que hoje, tanto para se trabalhar dentro de uma organização ou como uma resposta para um empreendedorismo, por exemplo, as pessoas precisam desenvolver. Por isso que tem uma frase que diz que não importa necessariamente o que você sabe, o que importa mesmo é o que você faz com o que você sabe. É preciso colocar em prática todos esses conceitos estudados, todas essas teorias que se estuda quando se faz uma faculdade, por exemplo, professor. Perfeito. Hoje o mercado de trabalho ele está muito mais preocupado, muito mais interessado com aquilo do que a pessoa pode agregar nessa organização, nessa instituição. O certificado, ele acaba sendo um ponto de corte, um ponto de partida. Na década de 90, por exemplo, no início da década, fazíamos trabalho de recrutamento e seleção e encontrávamos candidatos com curso superior, a gente ficava encantado. Né? No entanto, hoje o que a gente percebe? Quando a gente vai fazer recrutamento e seleção e a gente percebe que as pessoas não estão fazendo um curso de graduação, a gente se pergunta o porquê. Hoje a pergunta é o contrário. As empresas, num atual momento que se encontra de ajuste, de retomada, de controle de custo, de avaliação de desempenho, sem sombra de dúvida, elas precisam contar com mão de obra qualificada. Há pouco nós falamos aí do vestibular complementar com inscrições abertas aqui pela UPF. Quem está na dúvida tem agora uma boa oportunidade para se inscrever. Você me falava, professor, de que há um estudo que prevê que em 2050 o trabalhador ele vai ter quantas profissões ou habilidades? Isso. Que projeção é essa? Pois é, esse assunto ele foi abordado no Rio de Janeiro, estivemos lá na convenção do Conselho Federal de Administração. Né? E o tema ele foi abordado porque todo o encontro foi baseado nessa questão do trabalho. Né? E existem pesquisas que apontam que até 2050 nós teremos em média 7 profissões. O que ocorre com o mundo? Né? O mundo, através do aumento do advento da tecnologia e dos vários recursos que surgem, eles estão modificando algumas profissões. Então, a nossa capacidade de reaprender a cada instante ela se torna mais importante para poder se adaptar a esse novo cenário, cada vez mais dinâmico, né? Cada vez mais turbulento. Bom, eu não posso perder a oportunidade aqui de comentar um pouquinho sobre a sua história, que tem muito a ver com a história que nós vamos contar já já. Você começou como empacotador de supermercados, Sim. Depois teve uma ascensão, em seguida repositor. Isso. E depois office boy. Isso. E hoje é mestre em administração, quer dizer, precisa focar no crescimento, na carreira, não existe o impossível. Basta muito estar empenhado com o que se quer. Foi muito importante porque nesse meio eu tive uma influência muito legal de um professor aqui da universidade,
né? Hoje aposentado, o professor Padre José. E ele sempre fornecia livros para a gente se informar, enfim, e acabamos optando por isso. Dentre todas essas ocupações, como desde empacotador de supermercado, repositor, que a gente se lembra na época da década de 80, tínhamos que repor a mercadoria e remarcar 3 vezes num único dia. Meu Deus. A inflação no final do mês chegava a 80%, né, e não tinha o código de barra. Quanto depois, quanto office boy, mais tarde tivemos uma oportunidade muito importante de trabalhar numa empresa muito conceituada aqui de Passo Fundo, a empresa Graziotin S.A. Trabalhamos com recursos humanos e também com marketing ali e tivemos a oportunidade de adquirir bastante conhecimento. Agora, a formação de administração na UPF, ela também suscitou mais curiosidade, que foi completada depois com especialização na área e com mestrado. E estamos planejando aí o doutorado. Olha, eu tenho certeza que você vai gostar da história que nós vamos mostrar agora. Fica aqui com a gente assistindo, combinado, professor? Com todo prazer. Muito obrigada, um excelente 2016 para ti. Igualmente, para você e toda a equipe aqui da UPF TV. Obrigada. Olha só, em um concurso para juiz federal com 10 mil inscritos, ele ficou entre os 13 primeiros colocados. Apenas 2 gaúchos fazem parte desse grupo e Rolando Valcir Espanholo é um deles. Nasceu em Sananduva, teve uma infância com muita restrição financeira. Trabalhou como costureiro, borracheiro e viu na formação em Direito, aqui pela UPF, a oportunidade de mudar de vida. As cortinas que decoram esta casa ajudam a contar a história pessoal e profissional deste homem. As mãos que costuraram os tecidos são dele, e também é dele todo esse material de estudo, cuidadosamente destacado em diferentes cores, colorido que percebe o esforço e a dedicação desse agora juiz federal. Eu via na graduação do Direito a forma de eu mudar de vida. Via como exemplo meus irmãos mais velhos. A minha própria família já estava começando a sentir os efeitos dos reflexos positivos de uma graduação, da qualificação, de você poder usar não só o conhecimento técnico da profissão, mas para a própria vida. Rolando teve uma infância sem luxo. Nasceu e formou família em Sananduva, município com aproximadamente 15 mil habitantes. Trabalhou como borracheiro e lavador de carros junto com o pai e costureiro na companhia da mãe. Na época, o dinheiro que tirou com os 2 empregos lhe ajudou a pagar o curso de Direito da UPF. Assim foi também para os outros 4 irmãos, que alcançaram a mesma formação na mesma instituição. O diploma de Rolando veio em 1988. Nunca fui um aluno que tive, talvez, pretensões de ser aluno nota 10. Peguei exame, eu não, até pelas minhas condições, da forma como fiz a faculdade, eu nunca fui um aluno preocupado ou que tive condições assim de um aluno destaque dentro das turmas. Eu era um aluno esforçado. Com 38 anos de idade, Rolando Valcir Espanholo passou num dos concursos mais concorridos dos 5 tribunais regionais federais. No processo seletivo do TRF da primeira região, em Brasília, enfrentou 10 mil inscritos. Dos 58 que foram aprovados, ele ficou com a 13ª colocação. Fiquei 7 anos sem fazer concurso, praticamente fiquei focando os estudos apenas na área minha profissional. Aí em 2010 eu decidi retomar, fui aprimorando, fui caindo, fui reprovando e comecei a fazer concursos até em outros estados, até atingir um nível, com o passar dos 2 anos e poucos, eu comecei a obter aprovações. E na última das 5 fases de juiz federal, ele levou para Brasília 34 quilos de papel, cerca de 6 mil folhas de material de estudo, e também buscou em vídeos motivacionais a inspiração necessária para passar nesse e em muitos outros concursos. Eu sentia a pressão, como qualquer ser humano sente. E aí, no curso dessa caminhada, na evolução das fases, eu fui buscando suporte com colegas, eu fui buscando muita informação com pessoas de outros estados, amigos eletrônicos via internet que eu acabei fazendo, pegando dicas, e quase que unanimamente todos
eu percebia que eles trabalhavam muito o lado emotivo. As dificuldades da infância, a vida social quase nula e os tantos sacrifícios revelam uma pessoa bastante simples, que espera servir de exemplo, de superação. As pessoas passaram a ver no Rolando alguém que mostrou que é possível. É difícil, tem um preço a pagar, mas nada é impossível. O ser humano, quando motivado, ele é capaz de coisas inimagináveis. Pretendo ser um magistrado levando comigo essa minha bagagem, orgulhosamente dizendo que a gente é exceção à regra, que não é comum, que parecia impossível, mas que na verdade dá para provar que é. E eu acho que evoluí nesse sentido. Como ser humano, eu evoluí. Independentemente das responsabilidades do cargo, o que não muda são os sentimentos humanos. O juiz é um ser humano. Ele tem família, ele sorri, ele chora. Emoção, aliás, que o juiz, no seu veredito final, não se preocupou em esconder. Foi sofrido. Mas valeu a pena. Sensacional, né? Veja só, depois do intervalo, o grupo de corrida de rua de Passo Fundo faz da atividade física um estímulo de vida. E ainda a sensibilidade e a delicadeza de quem trabalha com fotografias de recém-nascidos. A gente mostra depois do intervalo.